Então nós vamos fazer exclusivamente para vocês, só para vocês unicamente. Né? O pessoal da noite falou assim, e nós? Falou assim, se vocês quiserem, vamos no cu da manhã. Nós vamos fazer isso exclusivamente para vocês. Sétima arte é inspirada nos melhores filmes de 2018. Quem frequentou muito os cinemas em 2018 aqui? Deixa eu ver. Tem muito filme bom, não tem não? Fala aí nos filmes bons que saiu esse ano. Quem? Pantera Negra. Quem assistiu Pantera Negra? Na verdade foi... exatamente. Quem mais? Foi em fevereiro, né? Março. Isso. Quem mais? Guerra Infinita. Quem assistiu Guerra Infinita? Maravilhoso. Quem mais? Eu assisti só 3 vezes Guerra Infinita. Só. Quem mais? Fala outros filmes. Os Incríveis 2, gente, que filme fazer no canal, velho. Muito engraçado. Nós vamos trabalhar, e tem mais vindo por aí, hein? Tem mais filmes vindo por aí esse ano. Qual? Carros 3, alguém assistiu Carros 3 aqui? Aí, sempre tem, né? Todos os filmes, eu conheço todos. Mas hoje especificamente nós vamos trabalhar o filme que foi recorde de bilheteria, estourou todas, explodiu na questão no conceito de, não só de bilheteria, mas de expectativa. É um filme que ele superou todos os mais fãs de cinemas, né? Superou a ideia, conseguiu ter uma dose de sarcasmo misturado com humor, com a comédia, a ironia e mais o drama. Então foi um filme que conseguiu trabalhar num conceito muito alto, forte, terminou a parte 1 de uma nota muito alta, assim, que você fica desesperado, que é exatamente Guerra Infinita. Nós vamos trabalhar aqui hoje Guerra Infinita. Quem assistiu, só para mim saber aqui, Guerra Infinita, Os Vingadores, primeira parte do último filme, isso. Então eu só vou dar spoiler aqui hoje, tá? Então quem não assistiu, irmão, sinto muito, porque foi em abril, né? Então, olha lá, solta pra gente aí o trailer, por favor. Agora não sei o que faz. Não vai ter. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants. So that's what we use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced. As all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. Sensacional, gente. Até arrepiou aqui, olha só de isso. Não vejo a hora. Quem tá com expectativa para 2019 aí? Nossa Deus! Já viram o trem da Capitã Marvel, né? Já viram, né? Dá uma olhada lá, irmão. Ô louco, muito bom. Ela já chegou também virada no Jiraya. Muito bom. Mas olha só, cara, eu gosto demais desse filme, né? Na moral, 11 anos a Marvel. É claro que a DC dominou o mundo por 30 anos, né? Cadê o Pedro? Exatamente.
A DC dominou muito, mas agora é a vez da Marvel, né? A Marvel tem dominado o mercado cinematográfico nos últimos 12, 11 mais ou menos. O filme, ele é muito intenso na hora que você o assiste. Lógico que você deve, quando você nasceu, a Marvel começou a fazer os Vingadores. Quem tem aí 11 anos, quando você estava nascendo, saiu o primeiro filme dos Vingadores, né? Mais ou menos isso. Então é uma intensidade enorme é uma intensidade enorme. O filme ele é todo fragmentado, na verdade. O filme, os Vingadores, o conceito dos Vingadores, que vai falar exatamente de Thanos. Thanos é o grande vilão da Marvel. Thanos, quer dizer, até então, né? Mas nesse filme especificamente, você vai ver os melhores heróis da Marvel todos juntos. Você vê um Thor mega atacado, super violento assim, o cara tá com sangue nos olhos, porque Thanos destruiu os Asgard, né? Você vê também um Hulk assim, contido, na verdade, ele tá muito contido nesse filme. Ele tá brigando com ele mesmo, tá com uma crise interna. Ele tá vivendo a fase da adolescência, o Hulk, na verdade. Ele tá com uma crise assim. Você vê, por exemplo, a Viúva Negra também sendo Viúva Negra o tempo todo no filme. Você vê o Homem de Ferro com uma sede de vingança por causa da crise que ele tem lá desde Nova York, né? Nova York, lá o Vingadores 1, isso. Você vê também, quem mais ali? O Capitão América, né, bem patriota, ele aparece assim, né, na hora que uma treta tá rolando entre o Visão e a outra lá, ó, a Feiticeira Escarlate. Ele aparece barbudo, eu demorei para reconhecê-lo. Falei, quem que é esse cara? Quem que é esse herói? Aí eu descobri que ele tá mais másculo, né? Ele tá mais homem assim, mais barbudinho. Ele aderiu à moda, né? É um homem, é o Capitão América mais moderno. Você tem o Visão e a Feiticeira Escarlate vivendo um romance na Ucrânia, não sei lá onde eles estavam lá, na Rússia, eu acho, né? Estava vivendo um romance, tirando um tempinho para eles, aí a treta tá rolando, né? Você vê quem mais ali? Fala mais alguém aí. Homem-Aranha, todo solto, tá se achando um herói agora, que ele foi escolhido para ser um dos Vingadores. A gente já viu bem antes isso, mas agora oficialmente está com um uniforme novo, agora todo também brilhante, com alguns acessórios e tudo mais. Mas o grande protagonista dos Vingadores, do Guerra Infinita especificamente, é exatamente o Thanos. Thanos é o vilão. Thanos, ele tem um poder imensurável. Deixa eu contar algumas assim curiosidades. O criador dos HQs, dos quadrinhos do Thanos, especificamente foi o Jim Starlin. O Jim Starlin, ele estava numa aula de psicologia. Cadê os adeptos da psicologia aí? Então, ele estava numa aula, tem uma pessoa, beleza? Ele estava numa aula de psicologia escutando sobre a teoria de Freud, chamada teoria, deixa eu olhar aqui, teoria das pulsões, né? Chama teoria das pulsões de Freud. O que é a teoria das pulsões de Freud? É exatamente quando Freud vai falar que o mundo tem duas energias fortíssimas, duas pulsões. Uma pulsão é da vida e outra pulsão é da morte. Por isso Freud, ele chama a pulsão da vida de Eros e a pulsão da morte de Thanatos, ou seja, de destruição. E aí ele tendo plena faculdade, né? Quem nunca, né? Você está numa aula, de repente você tem uma ideia, você sai da aula assim, o corpo está lá, presente, mas sua cabeça saiu da aula, tipo aqui, assim, que algumas pessoas não estão aqui, mas o seu corpo está aqui. Então, nesse momento, o Jim Starlin tem uma brilhante ideia. Vou criar um HQs só com um cara desse. Então ele cria nos HQs, quem é adepto de HQs aí sabe, que ele cria exatamente uma família dos criadores do universo, são os deuses, que eu esqueci agora a nomenclatura. Eles têm alguns filhos. Bom, nós vamos falar dos dois principais. Vamos falar. Som. Falhou aqui. 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3. Acontece. Vamos aguardar. Aí, voltou, maravilha de Deus.
Mas onde eu estava? Dos 3 primeiros. Isso, os filhos dos deuses. Então, isso, os eternos, obrigado, muito obrigado, os eternos. Os eternos são os criadores de Thanos e os criadores de Eros. O Eros é um cara que vai aparecer em algum momento, não sei quando, né? Mas Thanos, ele é um titã, filho de Eterno. Thanos, ele é o famoso titã louco. O que é o titã louco? Porque ele tem uma grande obsessão, ele tem um grande desejo, ele tem um anseio. Thanos, à medida que ele vai se desenvolvendo, entendendo esse lado mais arrogante dele, esse lado mais destruidor, esse lado mais possessivo de alinhamento do universo, ele começa a descobrir que as coisas do universo total estão bem desalinhadas. Então ele começa a perceber a justiça, a injustiça, a fome, a miséria com a prosperidade. Ele começa a ver algumas pessoas enquanto vivendo bem, outras vivendo mal. Então ele começa a se encher de um argumento, de um conceito ideológico, e a partir disso ele começa a alimentar aquilo cada vez mais dentro dele, e ele começa a buscar muito mais força dentro dele, para que realmente ele possa trazer o seu conceito ideológico do equilíbrio do universo. Ele quer equilibrar o universo. Então nessa grande saga, eu estou misturando um pouco HQs aqui com o filme, né, porque os filmes não dá para retratar tudo, mas nos HQs fala que Thanos, ele tinha uma grande atração pela morte. Ele tinha, na verdade, ele amava a morte. Morte é na figura feminina. A morte era toda uma caveira preta, assim, com uma foice na mão, né? Clássico dos filmes também. Mas ele tinha uma atração pela morte, ele é apaixonado nela, ele ama ela. Só que a morte nunca dava moral, sabe o tal do crush, né? Porque você não me nota? Então, era o Thanos com a morte. A morte não dava moral para Thanos, e Thanos faz de tudo para conquistá-la. Isso nos HQs, tá? Thanos faz de tudo para conquistá-la, porque ele deseja, ele ama ela, e ela começa tipo assim: não, você não tem potência para mim, você não tem poder para mim, você não é aquilo que eu almejava numa criatura, né, filhos de eternos. Então ele começa uma grande saga, ele quer conquistar a morte, ele começa a buscar cada vez mais poder, e à medida que ele vai buscando mais poder, se fortalecendo, você vê que Thanos é um cara muito alto, muito alto. Então ele é todo robusto assim, aqui não dá pra ver direito, mas você que viu o filme, né, sabe como ele é todo troncudo, todo braçal assim, fortaço, maromba, né, como se diz hoje, malhado, né, colossal. Ele está buscando cada vez mais força, e alinhado com o seu conceito ideológico de realmente alinhar o mundo, equilibrar o mundo, ele começa a ganhar cada vez mais força. Ele descobre as joias do infinito. O que é as joias do infinito? São 6, né? 6 joias do infinito, são várias, não vou falar todas, eu não lembro, vou lembrar de todas. 6, são 6, não são? São 6. São 6 joias do infinito, e ele começa a ir atrás de uma por uma das joias do infinito. São 6 ou 5, caramba? São 6, estão brigando comigo aqui. São 6 joias do infinito. Ele começa a ir atrás de uma por uma. Só que ele descobre, para que ele realmente consiga possuir as joias do infinito, ele precisa de uma manopla, né? Que era uma luva que conseguia conter o poder das joias do infinito, porque não é qualquer pessoa que conseguia conter as joias do infinito. Por exemplo, quem assistiu Guardiões da Galáxia 2 viu que como que é o menino lá? Peter Quill, ele consegue de certa forma reter uma das joias junto com o povo, mas no 2 você descobre que ele é um semideus, ele tem parte homem e parte Deus, então ele consegue de certa maneira conter um pouco da intensidade de uma joia do infinito. Thanos, por ser um filho de Eterno, ele consegue reter partes das joias, mas não todas as joias. Então ele vai até aquele planeta que constrói as armas, como chama? Como? O cara sabe de tudo, mano. Senta aqui, velho. Vem cá. Não, senta aqui do meu ladinho aqui, ó. Isso, vai aqui. Ó, o cara até trouxe já pra conferir, né? Os bereanos confiram na Bíblia e vai conferir nisso. Eu tô falando nos quadrinhos certinho. Esse cara é ótimo, velho. Então ele vai até esse lugar, como chama? Isso aí, aí ele chega lá e constrói, né, os anões. Você viu o tamanho dos anões? É muito grande, né? Bem irônico. Mas eles constroem uma manopla e depois ele mata todos, só deixa um cara lá sobrevivendo, mas com as mãos todas atrofiadas. E ele constrói uma manopla, e você vê no filme também que tem uma versão 2 lá que ficou para trás,
quem sabe, né? Não é a parte 2 aí, mas ele consegue então ir atrás de cada joia do infinito e ele vai possuindo cada joia. Você sabe todas as 6? Espera aí, o que? Ele vai falar 6 joias. Poder, alma, tempo, realidade, mente, espaço. Já falei. Esse é o cara, olha, tá até no 7º, 8º, que é os próximos HQs aparecem mais joias. Aí, eu falei, tem umas 7 joias. Mas aí acontece, dentro disso, ele vai indo atrás de cada uma das joias, até que ele consegue, ele tem que fazer um grande sacrifício em alguma das joias, que é a joia lá que ele tem que matar a Gamora, da alma. A joia da alma que ele pega a sua filha adotiva, que é a Gamora, e ele tem que sacrificá-la. E ele faz isso, né, chorando, né, o Titã louco chorando. Não combina na frase, mas ele faz isso. Aí ele joga a Gamora, ela morre no filme. Morreu. A primeira que todo mundo... Não acredito! Você fica bravo na hora que você está assistindo. Eu escutei até gente chorando no cinema, lotado assim. E não era criança, era adulto, né? E chorando aquela coisa toda. E ele vai conquistando. E aí cada alma que ele consegue, cada joia, ele sente o poder da joia via manopla. E ele falava o seguinte: eu vou conquistar. E quando eu conquistar, eu vou equilibrar o universo como? Apenas com um estalo de dedos. Ele vai conquistar, ele vai equilibrar o universo. Então, a grande saga do filme é o quê? Tentar conter o Thanos, velho. Tanto que eles perguntam, quem que é o cara? Thanos. Quem que... Repete o nome dele. Thanos é um nome forte, empoderado. Então, todos os Vingadores se reúnem, menos a Capitã Marvel, não sei porquê, mas ela aparece no 2. Todos se reúnem pra quê? Pra conter o Thanos. Então eles começam aquela grande guerra infinita. Por quê? Porque tá falando da guerra do bem e do mal, por isso que é infinita, tá, gente? É um conceito intrínseco aí que tá no meio. É uma guerra infinita. Então você vê que a grande guerra começa onde? Nos campos de Wakanda, né? Aí você vai ver todo mundo geralzão, o Visão parece uma baitola, não fica fugindo das coisas. Nota que raiva do Visão, mas tudo bem. Vamos deixar o negócio mais assim aqui. Vamos ver o momento em que Thanos consegue todas as joias. Aí ele tá lá com as 6 joias, quer dizer 5 joias, e ele finalmente vai em busca da última, que é da mente, né, do Visão. Aí ele vai em busca da última, aí ele chega, ele controla o espaço, agora o tempo, ele aparece, todo mundo sacou já o que ele ia fazer, né, com a morte do Visão. Aí ele chega e todo mundo tentando bater nele, né, e aí ele chega e ele consegue a última joia. A partir daquele momento, irmão, já era. Aí, vamos lá, solta aí pra gente. Solta aí, aqueles 2 seguidos, o 2 e o 3, por favor. Hoje perdi mais do que acreditaria. Apaga a luz aí. Mas agora não é tempo de chorar. Agora não é tempo algum.
conseguiu? Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Uia, mano, que é isso? Calma, tem a segunda parte, calma. Eu vou deixar rolar. Você viu que, só pra gente contextualizar aqui, aqui ele conseguiu todas as joias e agora tem poder absoluto. Na hora que o Thor enfiou o negócio nele, eu fiquei pensando assim, não pode morrer assim. Velho, eu sou da época do Matrix, o pau quebrava, 20 minutos de filme. Não pode 30 segundos você matar o vilão. Então com certeza ele não iria morrer, né? Então ali acontece o quê? O estalo, irmão. Na hora que ele estalou, aí o pau quebrou. Por quê? Porque o estalo vai gerar exatamente o conceito ideológico do equilíbrio do universo. E aí agora passa aí pra gente que o universo sendo equilibrado. Sim. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. O que você fez? O que você fez? Pra onde ele foi? Thor. Pra onde ele foi? Steve. Levanta, general. Levanta. Aqui não é lugar para morrer. Eu sou o Groot. Não. Groot. Não. Tá acontecendo alguma coisa. Firme, Will. Caramba. Tony. Não tinha outro jeito. Senhor Stark. Eu não tô legal. Tá tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Calma. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Me desculpa. Nossa, sinistro, né, velho? Que é isso? Nossa, Deus. O
filme, aí eu já tá pro finalzinho, ele acaba numa nota altíssima, cara, de drama. Você sai assim, não! Parte 2! Pelo amor de Deus! Você começa a chorar, o povo começou a chorar. Eu tava lembrando do Titanic, quando lançou, o povo chorando. Eu falei, gente, que drama! Cara, intenso, muito intenso. Mas, ó, gastei meia hora só pra introduzir. Mas, olha só. A grande sacada de Thanos é o equilíbrio do universo. Segundo o seu conceito ideológico, ele tinha tanta ganância em conseguir isso, que ele não mediu esforço, ele investiu tudo. Tanto que você vê lá, uma visão que ele teve com a sua filha Gamora bem pequenininha, ela pergunta, o que lhe custou? Ele falou tudo. Ele investiu tudo na vida dele para conseguir exatamente conquistar, para conseguir realizar o seu conceito ideológico de equilibrar o universo com apenas o estalo de um dedo. Trazendo um senso de justiça, segundo Thanos, trazendo um senso de equilíbrio, segundo Thanos. Só que a tentativa de equilibrar o universo não é exclusiva do Thanos. Por exemplo, na história nós temos Adolf Hitler, por exemplo, se você já estudou sobre ele, o cara com a teoria das raças, e onde ele dizia que existe classes de raças superiores e classes de raças inferiores. Inclusive ele criou, não só ele, né, mas ele foi o grande idealizador disso, ele criou a teoria das raças, onde ele colocou as raças sub-humanas, ou seja, aqueles humanos que não eram dignos nem sequer de viver, nem sequer ser chamados de humanos, por isso que tinha uma nomenclatura de sub-humanos. Segundo o seu conceito ideológico, Adolf Hitler, o que ele fez? Cara, ele dizimou milhões de pessoas, milhões. Só judeu, o povo hebreu, foram 6 milhões lá no Holocausto. Aí, por exemplo, gays, homossexuais, testemunho de Jeová, católicos, ele dizimou assim, milhões. Foram milhões de pessoas que o nazismo matou. Por causa do quê? Por causa de um conceito ideológico de equilibrar segundo uma classe superior. E ele falava o seguinte, Adolf Hitler: nós não podemos tolerar, aceitar aqueles que têm uma classe inferior à nossa. Precisamos o quê? Equilibrar o universo. Cara, o que um conceito ideológico é capaz de fazer nas pessoas? Eu tenho um último vídeo que eu queria que você visse, exatamente quando o Thanos, bem pequenininho, quando o Thanos está explicando para Gamora exatamente sobre o equilíbrio do universo. Põe aí para mim o quarto vídeo, por favor. Seu planeta estava à beira de um colapso. Eu consegui impedir isso. Sabe o que aconteceu desde então? As crianças que vieram só conhecem barrigas cheias de céu azul. É um paraíso. Por que você matou metade do planeta? Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Você é insano. Pequeno é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Necessita de correção. Você não sabe isso! Isso é a explicação dele quando no meio do filme lá a Gamora ainda estava viva, né? É óbvio. Mas é o momento em que Thanos está explicando exatamente o seu conceito ideológico. Para equilibrar o universo, ele fala assim: não, eu vou trazer equilíbrio sobre toda a humanidade, sobre toda a raça, sobre todo o universo. Só que, por exemplo, pessoas que têm um conceito ideológico assim, extremos, elas passam a formar facções. Pessoas com conceitos ideológicos extremos passam a se tornar, inclusive, fascistas. Pessoas com conceitos ideológicos extremos, elas querem ser e elas se autodenominam como donos da razão. Ou seja, pessoas com conceitos ideológicos extremos, ela não aceita sua opinião. A opinião dele é válida, mas a sua não é válida. Então, pessoas com esse conceito extremo, elas existem há muito tempo. Por exemplo, hoje, eu falei isso aqui na conferência Casa de Oração. Hoje, nas universidades, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser gay, lésbica, você pode ser ateu, você pode ser tolo, mendigo. Você pode ser qualquer coisa, irmão. Você precisa, a partir de hoje eu sou um animal. A partir de hoje eu só vou miar, miau, miau. Não, vamos respeitar. Ele se considera animal. É o conceito ideológico dele. Mas fala que você é cristão pra você ver. O que você acredita? Trouxa! Temos um trouxa em nosso meio. E quem faz isso são os próprios professores universitários. Quem está na faculdade, aí, ó, quem está na faculdade, sabe o que eu estou falando. E já está assim também no ensino médio. Em algumas escolas você fala que você é cristão, você é o otário da turma. Você é o otário, inclusive, da escola, dependendo do que você estudou. Ou seja, o conceito ideológico extremo
A tentativa de fazer com que todos pensem da mesma maneira já é antiga, é muito antiga. Já houve Thanos há muito tempo na nossa época. Exemplo, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Eu vou mostrar alguns Thanos aqui, ó, na história. Êxodo capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Tá seu celular aí? Êxodo capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Aqui é a época dos faraós. Fala o seguinte, ó. Então subiu o trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Disse ele ao seu povo: vejam, o faraó falando aqui, ó, o povo de Israel é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Olha aqui, esse faraó que subiu no trono, o cara já está preocupado com quem? Com os judeus. Vocês estão percebendo? Tipo assim, ó, cara, aconteceu alguma coisa errada no mundo, culpa de quem? Do judeu. Já perceberam, né? Ah, é palestino, judeu. Ah, meu vizinho, é o judeu. Então tudo é culpa do judeu. Isso aqui é história, irmão. Aí o faraó sobe no trono e fala assim: mas se o povo judeu está muito grande, muito numeroso, se rolar uma treta e os caras fazerem aliança lá com os nossos inimigos, aí estão ferrados. Ou seja, o faraó está preocupado com o quê? Com o povo judeu? Não, preocupado com ele. Então é uma questão numerológica, de poder e governamental. Então ele tem uma ideia: precisamos agir com astúcia. Vou chamar esse faraó aqui de Thanos, tá? Faraó Thanos. Olha só, a ideia do cara, versículo 11. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalho esforçados para oprimir com tarefas pesadas. Olha a estratégia aqui, ó. 4 estratégias do cara, do faraó Thanos aqui, ó. 4 estratégias. Primeiro, vamos oprimir o povo. Oprime. O que é oprimir? Você manifesta sua opinião, fica abaixo aqui. Você não pode falar. Professor, não estou perguntando para você, só estou informando que é assim que funcionam as coisas. A opressão. Manifesta uma opinião que é do contrário do sistema para você na rede social. Você recebe lá 380 comentários negativos. Seu trouxa, fascista, por quê? Porque sua opinião não é do outro. Então o que rola? Opressão. Estratégia de Thanos. Estratégia de Thanos. Vamos continuar. Essa é uma estratégia, opressão. Vamos oprimir. Porque quem tem conceito ideológico extremo, o que faz? Oprime. Oprime. Você não fala nada, você não pode se manifestar. E na hora que ele vai manifestar, ele fala assim: eu vivo no Estado de Direito Democrático, então eu posso manifestar. Ele fala: mas e o meu direito? Você não tem direito. Opressão. É o direito dos iguais, mas parece que não é para todos, né? Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais espalhavam. Parecia coelho, né, gente? Você oprime o bichinho, ele nasce mais filhote ainda. Aí, ó. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Olha o medinho aqui, ó. Tá grande o povo aí, essa massa aí tá grande. Então quando a massa é grande, dá medo. Olha aí. E os sujeitaram a cruel escravidão. Primeira estratégia, opressão. Segunda, crueldade. Oprime. Se não der certo, o que você faz? Crueldade. Seja cruel. Ou seja, agride, fere, dá facada. Eita. Não concordo? Vamos enfiar a faca. Não concordo. Gente, no dia da facada, eu entrei nas redes sociais. Foi assim, em 2 horas foi uma a rede social. Coisa louca. Eu falei: mentira. Eu entrei nos sites mais confiáveis, não vou dizer, para ver se realmente era verdade. Beleza. Eu falei: deixa eu ver lá do cidadão da facada. Eu entrei no Jair Bolsonaro. Cara, o povo estava entrando lá, devia ter enfiado mais essa faca. Eu falei: e os crime virtual aqui não começa a ver? A polícia deveria começar a olhar sobre isso aqui também. Porque as pessoas começaram a estimular o ódio cada vez mais. Por quê? Porque o conceito ideológico dele é diferente do meu. Então o que eu faço? Eu extermino o conceito que não é igual ao meu. Crueldade. Crueldade. A outra aqui, ó. Vamos dar um salto. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras agora dos hebreus, porque o povo, mesmo sendo oprimido, sendo cruel com eles, o povo continuou fazendo o quê? Crescendo. Aí tem uma outra estratégia, a terceira, versículo 15.
O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus. Vamos fazer assim, ó. Chamou as parteiras, profissional da saúde, falou assim: olha só, as é isso aí, que se chamavam Cifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. O que é isso? Manipulação de natalidade. No Japão, por exemplo, está muito populoso. Então o que eles fizeram? Controlar a natalidade. Como? Você pode ter um filho. Se você tiver 2, você tem que pagar uma taxa do imposto do governo. É um controle de natalidade. Só que olha a estratégia do faraó Thanos aqui. O que ele faz? Vamos controlar a taxa de natalidade? Vamos, como? É assim, nasceu, você vê um pipizinho lá, mata, sufoca, aí você fala assim: nasceu sem vida. Manipulação. Vamos manipular. Tem uma criança solta aqui, quem que é pai dessa criança aqui, gente? Manipulação é uma estratégia. Conceitos ideológicos extremos, o que eles fazem? Oprimem, são cruéis e manipulam. Manipulam a mídia, manipulam o sistema, manipulam as frases, manipulam com fake news. Manipulação. Olha, essa criança aqui está tirando atenção. Manipula. Está manipulando a pregação, criança. Manipula. Então as parteiras falaram assim: não, eu não vou dar conta de fazer isso, matar as crianças recém-nascidas, eu não vou dar conta. Então eles não fizeram isso. Então o povo hebreu continuou crescendo. Então olha a última medida aqui, a estratégia para você ter um governo bem estabelecido. Olha só, versículo 22. Por isso o faraó, entre aspas, Thanos, ordenou a todo o seu povo: vamos fazer o seguinte, já que está cheio de gente, de homem e também de judeu aqui, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver apenas as meninas. Ó, estratégia boa. Já que não dá para manipular, vamos exterminar. É só matar. Ou seja, você confessa? Não, então você morre. Você está de acordo? Não, então você morre. Por exemplo, os países perseguidos onde os cristãos estão morrendo, é assim que funciona. Você nega o Senhor Jesus? Não, então você morre. E eles começam a fazer o quê? Toda uma manipulação, extermínio. É um conceito ideológico. Qual que é o conceito ideológico aqui, ó? Eu vou ler para vocês. Qual a ideologia pregada? Exterminar qualquer grupo que seja maior do que o seu, mais forte do que o seu. Então o que você faz? Extermina. E às vezes a gente reage do mesmo jeito. Qualquer pessoa ou grupo ou que são mais fortes que nós, a gente dá um jeito de exterminar. Como a gente extermina as pessoas? Primeiro, falando mal. Segundo, já fazendo caso. E terceiro, se puder ferir, eu vou ferir. Com palavras e também com ações. Por que rola treta na escola? Ideologia. Você pode perceber, as pessoas hoje estão extremamente intolerantes. Aqui em BH, no trânsito, não sei se você ficou sabendo há uns 3 meses atrás, um cara fechou outro, o cara saiu do carro, descarregou a arma. Só porque o cara tomou uma fechada. Intolerância. Tolerância. O brasileiro está mais estressado. Então automaticamente a gente começa a viver uma ideologia. E tudo aquilo que for ideologia contra a minha, eu passo a fazer o quê? Exterminar. Eu extermino. Eu não tolero, eu não aceito, eu extermino. Aí nós nos tornamos o quê? Thanos. Manipuladores. Por isso que é a manopla de manipulação. Ele tem controle, porque ele manipula, ele pega as peças e mexe para onde ele quiser. Ele articula da maneira dele, manopla. Manipulação. Pessoas que vivem conceitos ideológicos extremos, elas manipulam outras. Por exemplo, às vezes você manipula a sua amiga porque você não gosta da outra, que você chama de arqui-inimiga. Então o que você faz? Você manipula a sua amiga também odiá-la, mesmo a sua amiga não conhecendo a sua arqui-inimiga. Então o que você faz? Thanos. Tem vários Thanos no nosso meio. Tem vários Thanos no nosso meio. Deixa eu mostrar um outro aqui, ó. Esther capítulo 3. Vai lá, Esther capítulo 3. Vamos ver um outro Thanos aqui, ó. Nem todos usam as mesmas estratégias, né? Porque cada um faz de um jeito. Nossa, esse celular tá ruim. Esther é aquele livro bem difícil de achar, mas acha lá 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, depois você vai achar os livros históricos de Esther. Você vai ver Esdras, logo em seguida vem Esther. Esther capítulo 3. Tem Neemias antes. Esther capítulo 3, só para contextualizar, tinha um cara aqui que odiava os judeus, um tal de Amã. Eu vou chamar ele de Amã Thanos. O Amã Thanos,
Ele odiava o judeu. Por quê? Porque era judeu, acho que por isso. Eu detestava, tinha raiva dos judeus. Mas vamos ver aqui rapidamente o que acontecia. Esther capítulo 3, versículo 5. Quando Amã, entre aspas, Thanos, viu que Mardoqueu, que era tio da Esther, rainha Esther, não se curvava nem se prostrava perante ele, porque ele era tipo um governador, Amã era tipo um governador, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era do povo, quem era o povo de Mardoqueu, ou seja, judeu, achou que não bastava apenas matar a Mardoqueu. Não, peraí, eu não concordo com esse povo aí. Eu não concordo com aquilo que eles pregam. Eu não concordo com aquilo que eles vivem. Peraí, se eu matar ele, pode aparecer uma outra cabeça ali. Então vamos exterminar quem? Todo mundo. Vamos exterminar geral. Se é para matar o cristianismo, não adianta você matar só um pastor. Tem que matar todo mundo do cristianismo. Não adianta você matar um que prega a ideologia. Tem que matar todo mundo que prega a ideologia. Esse é o conceito de Thanos. Olha aqui, ó. Amã então procurou uma forma de exterminar todos os judeus do povo de Mardoqueu e todo o Império Xerxes. Versículo 8, vai comigo, versículo 8. Então Amã, entre aspas, Thanos, disse ao rei Xerxes: existe certo povinho aí, ó, disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império. Aqui, quem é Thanos, sabe o que faz? Manipula. O que ele foi fazer? Ele foi dar um caguete para o rei, menosprezando as pessoas que conviviam com ele. Quem é Thanos manipula as pessoas. Quem é Thanos despreza e menospreza as pessoas que ela não concorda. Menospreza, está menosprezando. Tem um povinho aí, ó, não obedece. Que não obedece às leis do rei, não convém ao rei fazer o quê? Tolerá-los. Ou seja, quem prega conceito ideológico extremo se torna intolerante. Eu não vou tolerar a sua opinião, eu não vou tolerar aquilo que você acredita. Então o que eu vou fazer? Eu vou intolerar você. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou exterminar você de alguma maneira da minha vida. O que ele fez? Aqui, ó, versículo 9. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu a colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que execute esse trabalho. Resultado, o rei Xerxes falou assim: tá bom, pode executar. Saiu um decreto para matar todos os judeus. Por quê? Por causa de um tal de Amã, entre aspas, Thanos, que não ia com a cara dos judeus. Então o que ele faz? Ele manipula, menospreza o povo e paga propina. Lava Jato aqui, ó, tá rolando a Bíblia. Paga propina, para quê? Aqui eu estou comprando o seu silêncio, estou comprando também seu acordo comigo, sua aliança. Quem é Thanos e manipulador, faz o quê? Compra aliança. Ele não tem uma aliança, ele compra aliança. Aqui, irmão, fica do meu lado. É o seguinte, eu vou fazer tal coisa, só que na hora que eu fizer, você tem que me apoiar. Aqui, ô Zé, você pegou fazendo coisa errada ali, mas não fala para ninguém não, deixa abaixo. Quando o seu irmão pega você fazendo besteira, ou você pega o seu irmão fazendo besteira, aí é a compra da manipulação, é a compra da aliança. Você fala pro pai, você vai ver. Depois eu caguei tudo que também os negócios que eu sei seu. Aí o que acontece? Vira aquela aliança compactuada, propina, corrupção. Quem é Thanos é corrupto. Por quê? Ele corrompe o sistema, ele manipula o sistema, ele está acima, entre aspas, do sistema. Parece que a lei não favorece ele. Isso que eu não estou falando do Lula, hein? Não estou falando dele. Eu não estou falando dele, estou falando de nós, brasileiros. Por exemplo, eu tenho vários pais de vocês, que quando vocês não concordam com alguma coisa que a gente faz aqui na igreja, vocês mandam seus pais para vir aqui para fazer o quê? Manipular o sistema. Eita! A corrupção começa a dar onde? Lá dentro do seu cafofo, meu irmão. Lá dentro da sua casa. Não concordo, mãe. O que fizer isso comigo? Aí, mãe, não concordo. Quando você tira a nota baixa na escola, o que você faz? Você põe a culpa no seu professor. Ao invés de você falar: mãe, desculpa, eu não estudei. Não! Aí sua mãe e seu pai vai lá na escola. Que nota, que porcaria. Empresta seu caderno. Obrigado. Que porcaria de nota que é isso aqui, professor? Aí você fica assim do lado do seu pai e da sua mãe assim, ó. Toma. Gostou? Tô pagando essa bosta aqui, ó. Você é um Thanos, meu querido. Você é um Thanos. Eita. Olha o perigo. O perigo. É forte, Brasil. Como diz o Felipe, essa é para você, Brasil. Qual que é a ideologia pregada aqui, ó?
não tolerar os costumes diferentes do seu, intolerância e opinião. Ou seja, só porque os judeus tinham um costume diferente, o que eles faziam? Intoleravam. Vamos exterminar então quem não tem o mesmo costume que eu. Por exemplo, gente, escuta uma coisa, polaridade é fácil convívio. Por exemplo, quem é do zero aqui? Deixa eu ver. Zero! Tem 3. Quem é galo aqui? Deixa eu ver. Galo! Tá vendo? Polaridade, irmão. Você pode viver com um cruzeirense, e o cruzeirense pode viver com um atleticano. Polaridade. Tem gente que vota no PT, mas tem gente que vota no PSL, tem gente que vota no PSDB. Polaridade. E daí? Podemos viver junto na mesma igreja. Podemos viver junto em sociedade. Agora, o fato de você gostar de rosa e eu gostar de verde, não quer dizer que nós não podemos viver na mesma sociedade. Não, você gosta de preto, eu gosto de branco, então não vive comigo. E polaridade. São opiniões diferentes. O cara é homem, mas gosta de homem. Qual que é o problema? O problema é dele se ele gosta de homem. Eu sou hétero. E daí? Eu gosto de mulher. Eu, inclusive, só na minha. Que ela tem algum lugar ali. Olha lá, tá lá atrás. Só na minha. Aí, o que é o conceito ideológico extremo? Se você pregar sobre homossexualidade, você é homofóbico. Então, peraí, isso se chama imposição de opinião. Eita! A partir do momento, assim, o problema, gente, não é os direitos do gay. Os problemas não é o casamento gay. O problema não é a adoção dos gays, adotar criança. O problema é impor na sociedade, não só a aceitação, mas como aquele pastor que não fizer o casamento gay é homofóbico que será preso por 70 anos de prisão. Isso é imposição ideológica. Que direito de porcaria igual que nós temos? Se eu não posso expressar minha opinião e você não pode expressar sua opinião. Nem sempre que eles concordam, eu também não concordo. Isso é o direito do Estado Democrático. De direito. Não do direito, de direito. Foi direito conquistado. Isso é natural. Nosso. O cara pode ser gay, ele pode ser lésbico, mas impor o ensino homossexual dentro das nossas escolas para ensinar para as minhas filhas, para as nossas filhas de 6 anos sobre sexo, homem com mulher, que porcaria que é isso aí? Isso chama imposição ideológica. Imposição ideológica. Por que a treta está rolando lá no plenário? Por causa disso, imposição. Não, porque tem que ensinar você homofóbico. Aí, busca na tua cara que você é homofóbico. Ninguém quer pegar. Isso é imposição ideológica. É diferente de opinião. Gente, aqui, polaridades podem viver muito bem junto. O Brasil é cheio de polaridade. Agora, não vai dar tempo de eu falar o próximo Thanos aqui, mas eu vou explicar. Eu vou responder essa pergunta aqui para você em 10 minutos. O que fazer diante das imposições ideológicas? Tem uma frase do Martin Luther King, você já estudou sobre ele, um pastor luterano, que lutou contra a discriminação racial. Ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Edward Burke, um político parlamentar londrino, ele fala o seguinte: para o triunfo dos maus, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Nossa maior arma contra a imposição ideológica, sabe qual que é? Conhecimento. Eita! Faz assim comigo, aqui, ó. Nossa maior arma contra a imposição ideológica é conhecimento. Repete comigo aqui, ó. Conhecimento. Agora fala assim, acreditando. Conhecimento. Houve uma época que o cristão era um tapado. Houve uma época que o cristão era um idiota. Houve uma época que o cristão era analfabeto. Mas não só por opção, mas também por condição, oportunidade, cultura familiar, etc. Mas hoje, nós vemos uma época que o cristão não pode ser tapado. Porque nós temos opções para adquirir conhecimento. Quer ver? Deixa eu mostrar algumas fontes aqui sobre conhecimento. Primeira, Provérbios, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 26. Passa Salmos aí e você vai achar Provérbios. Segura 9 minutos comigo, ok? Nós temos ainda exatamente os 9 minutos do culto, então é só segurar. Provérbios, capítulo 26, versículo 5. Vou mostrar para vocês aqui o que o conhecimento faz. Provérbios 26, 5 fala assim, ó: responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo sábio.
Ou seja, responda um tolo como um tolo merece. Caso contrário, vai pensar que é inteligente. Sabe como você cala o tolo? O imbecil, o otário? Respondendo à altura, irmão. Sabe como? Com conhecimento. Quando você tem conhecimento, você responde ao tolo na altura acima do tolo. E aí você faz o quê? Ô tolo, baixa aí. Você não sabe o que você está falando. Só que no versículo, olha o versículo de cima. Olha o versículo de cima. Não responda ao insensato com igual sensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Ué, peraí. Eu respondo ou não respondo? Escuta, às vezes o seu silêncio é uma resposta. Sabe como eu faço com coisas imbecis? Eu ignoro absolutamente. Eu estou dando uma resposta. A sua indagação, o seu conceito ideológico é tão bestial que está à altura do meu silêncio. Às vezes o seu silêncio e o meu silêncio, ele é um silêncio de conhecimento. Ou seja, não vou responder essa altura não, porque o que você está falando é fora demais da racionalidade. Agora, depende do tipo de imposição. Vamos estudar história. Por exemplo, eu gosto de conversar com ateu. Gosto mesmo. Por quê? Porque eu falo sempre para eles assim, ó, vocês fazem parte da fatia de 4% da população mundial que não acredita em Deus. Então você prova que Deus não existe para mim, porque eu faço parte dos 96%. Ou seja, eu sou a massa, irmão. Então você tem que provar para mim que Deus não existe. Eu não tenho que falar nada. Nadinha. Nadinha de nada. Até porque você crê na teoria de Darwin, na teoria do Big Bang, você tem que ter mais fé do que a teoria do criacionismo. O que é a teoria do criacionismo? Deus, que é superior, fez o homem e todas as coisas. A teoria do Big Bang. O caos. Uma grande explosão. Fogo. O esfriamento da terra. Temperatura, climatizou. Apareceu vida. Ah, meu irmão, você tem que ter muita fé que o caos traz a ordem. Você tem que ter muita fé, mas muita fé, e acreditar que a desordem traz a organização. Então, 96%, a gente não tem que provar nada para ninguém não, que Deus existe, na moral. Deixa os quatro se matar lá nas redes sociais. Deus existe, Deus existe. Você tem que ter muita fé. Então tem resposta que, né, o conhecimento que ele faz, põe o tolo no lugar dele. Ô tolo, baixa a voz aí. Baixa a voz. O conhecimento tira a ignorância. Provérbios 14:8. Provérbios 14:8. Eu vou ler na tradução linguagem de hoje. Por que será que a pessoa ajuizada é sábio? Olha que pergunta interessante. Por que será que a pessoa ajuizada é sábio? Aí ele responde, é porque ele sabe o que faz. Ou seja, o seu conhecimento tira a ignorância. Por que a pessoa ajuizada é sábia? Por quê? Porque ele sabe o que faz. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu creio. Então ele se torna o quê? Sábio. Porque ele sabe para onde ele está indo. Aí ele continua o versículo. Por que será que o tolo não tem juízo? A pergunta, por que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Ou seja, o que o tolo é? O que aquele pregador de conceito ideológico extremo faz? Que quer impor a opinião dele? Ele pensa que sabe, mas na verdade ele é apenas um tolo que não sabe. O cara que conhece sabe o seu limite. A pessoa que tem conhecimento, ela fala assim, eu posso ir até aqui que meu conhecimento permite. A partir daqui eu preciso estudar mais, a partir daqui eu tenho que buscar mais, a partir daqui eu tenho que orar mais, a partir daqui eu preciso jejuar mais, a partir daqui eu preciso aprender mais. Então o que ela faz? À medida que ela vai aprendendo, conhecendo, buscando um conhecimento, entendimento, que ela faz? Agora eu posso subir nesse degrau. Por quê? Porque o meu conhecimento permite. Esse é o sábio, é o inteligente, é aquele que tem conhecimento. O que o tolo faz? O tolo é assim, ó. Dá licença que eu estou passando. Ele vai assumindo lugares que não é dele. A sua ignorância remove ele de lá. Por exemplo, eu não tenho saudade dos discursos da ex-presidente Dilma Rousseff. Que era baseado em... Gente, dá raiva de ouvir. Não é possível, velho. Ah não, na moral. Olha aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Provérbios 4, 6. Eu acho interessante a manifestação dos brasileiros que elegeu ela.
Porque na hora que ela fazia discurso, o que os brasileiros que elegeram ela faziam? Panelaço, plá, 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 plá. Olha que ignorância maior do que quem está discursando. Eu não vou ouvir sobre o presidenciável. Ou seja, como que eu vou abrir minha boca para contra-argumentar se eu não escuto o argumento dela? O pior de você não querer falar é você não parar para ouvir. Esse que é o pior. O pior de você tentar falar é você não querer sentar para aprender. Isso que é o pior. O problema é que tem uma ralé de uma geração que acha que sabe. E na verdade quer subir nos palanques, quando eu falo palanque, estou falando geral. Quer subir nos palanques como se fossem donos da razão. Por exemplo, o tal do Boulos. Um cara não sabe nem que é pisar descalço no chão, foi filho de médico criado. O cara, quando viu a pobreza, fez um discurso extremo na Globo. Eu vi a pobreza de perto. Não sabe nem que é pisar descalço no chão, irmão. Fala o quê? É a voz do ignorante, sem conhecimento de causa. Convenhamos que as nossas opções estão bem drásticas, né? Convenhamos. Não estou fazendo uma apologia nem a A nem a B aqui. Estou trazendo conhecimento para vocês. Nós temos que pensar. Eu sou contra quem vota nulo e vota branco. Sabe por quê? Porque você está permitindo comer um lanche vazio ou que alguém escolheu por você. Quem viu aquela propaganda do Burger King? Alguém chegava e falava assim, vota aqui, quer? Não vou votar, branco e nulo. Ele ganhava um lanche vazio com uma cebola no meio. Ah, mas eu não gosto disso aqui. Mas outras pessoas escolheram por você. Quem vota nulo e branco, você está permitindo, não adianta reclamar depois. Por quê? Para mim, um Estado de Direito Democrático não deveria ter essa opção. Porque outra pessoa está escolhendo por você. Adolescente, você que tem 16 anos, cara, você tem que fazer, você tem que tirar o seu título de eleitor. Sabe por quê? Quando você vota, você tem mais direito ainda de falar. Mais direito de falar ainda. Muito mais. Sabe como que eu vejo mudança? Porque 85% da Câmara dos Senadores foram atualizadas. E 52% das câmaras dos deputados foram atualizadas. Ou seja, mudou geral. Ou seja, que é uma resposta democrática do Brasil. Falando assim, não aguentamos mais. Não aguento mais essa porcaria que tá rolando aí. Então vamos mudar. Aonde que a gente muda? Só fica lá. Não, muda onde ali? Votando. Quando você vota, você fala, estou manifestando aqui minha opinião. Agora, se você tem 16 acima e não faz isso, cale-se, por favor, na sua ignorância. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Tem uma frase da pastora Silvia que ela fala assim, limita-se na sua ignorância. O que é limita-se na sua ignorância? É quando você não sabe dar uma opinião sobre, você faz silêncio. Provérbios 4, 6. Olha o que a sabedoria faz com a gente. Não abandone a sabedoria, ela protegerá você. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para o conhecimento, ou melhor, o entendimento. O conhecimento cuida de você, o conhecimento cuida dos seus pensamentos, o conhecimento cuida das suas opções, o conhecimento cuida para que você não seja enredado numa imposição ideológica qualquer. Isso que o conhecimento faz. Ele cuida de nós. Por isso que a Bíblia fala: ame o conhecimento. Ame o conhecimento. Eu gostaria de fechar essa pregação com uma passagem de Salmos. Salmos, capítulo 119, o maior Salmos, capítulo da Bíblia. Salmo 119, versículo 98. E assim encerra a pregação. Fala assim, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Olha que a Bíblia fala que o conhecimento da palavra de Deus nos torna mais sábios que os nossos inimigos. Você quer ter conhecimento? Sabe o que você precisa? Palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus abre a sua mente. O conhecimento das Escrituras expande a sua inteligência. Eu acho incrível pessoas que querem escrever inclusive livros contra a Bíblia, ou livros falando a respeito do que está errado no cristianismo, mas não são capazes de ler a Bíblia toda. Escuta, geração adolescente, escuta, é meu conselho final. Antes de você falar mal de uma igreja, ou de uma eclésia, ou do seu próprio departamento, conheça primeiro. Porque senão, a sua voz será como a de ignorante, está falando sem entendimento. Fique de pé, deixa eu orar por você. Pai, minha oração nessa manhã, ó Deus, é para que o Senhor nos dê conhecimento, ó Deus.
Nos dê inteligência, Jesus, nos dê entendimento, nos dê uma mente aberta para aprender da Tua Palavra, para aprender com o Senhor, para aprender realmente sobre as coisas que funcionam, como funcionam, por que funcionam dessa maneira, ó Pai. Oh Deus, o que eu peço sobre essa geração de adolescentes é exatamente a inteligência, ó Pai, é o conhecimento, ó Deus, é a busca pelo conhecimento pleno que está no Senhor, ó Pai. Senhor, não queremos ver uma geração de Thanos crescendo, ó Pai, pessoas que querem impor sua opinião, pessoas que querem impor, ó Pai, seus extremos, ó meu Pai. O que nós pedimos é que o Senhor venha exterminar os Thanos da nossa geração, ó Pai, não exterminar como uma morte, mas exterminar aplacando a sua insignificância por meio do conhecimento dos filhos de Deus, ó Pai, como a Tua Palavra diz, ó Deus. A criatura espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, nessa manhã, nos dê, ó Pai, o conhecimento pleno da vontade do Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Vai na paz de Jesus, até semana que vem com outro filme, ok? Acompanha na rede social lá que você vai saber qual filme que é.